Olá, bem-vindo para mais uma aula do treinamento de atualização do site da TMKT. E nessa aula você vai aprender a gerenciar as páginas do site, tá? Então essa é a última aula que estou gravando do treinamento, é a aula onde você vai aprender a gerenciar todas as páginas. Tem outras aulas que já estão gravadas, né? A aula que vou falar seguindo a nossa sequência aqui de aulas. Depois dessa aula de páginas você vai ter ainda mais duas aulas, que é o gerenciamento do header e do footer, que provavelmente você já assistiu essas aulas porque eu compartilhei esse vídeo com você antes, tá? Então, aqui no gerenciamento das páginas, você aprender como gerenciar as páginas do site, tá? Então, pode ser que você queira trocar alguma informação aqui no site. A página que eu vou utilizar como exemplo para explicar o passo a passo de como atualizar, ela vai servir para todas as outras páginas, tá? Então, o mesmo processo que você vai fazer nessa página, você vai fazer nas outras, porque é muito semelhante, tá? Como foi utilizado o Elementor, que é o construtor de páginas, que é um construtor visual que você pode clicar, arrastar, soltar a imagem, clicar em cima e editar o texto de forma visual e em tempo real. Você vai ver que é bem simples esse tipo de atualização, e aí na hora que chegar nas outras páginas você vai conseguir fazer de uma forma bem tranquila, tá? Então a página que a gente vai usar como exemplo é a home, tá? É a página home. Aqui eu vou mostrar como que você edita essas informações. Posso pegar também, mostrar rapidamente a página de serviços também, porque as outras páginas vão seguir a mesma estrutura, tá? A gente sempre está utilizando ali recursos de texto, imagem, como eu falei no começo da apresentação, no começo do treinamento, e aí você vai ver que a gente vai seguir essa mesma estrutura para tudo, tá? Então, todas as páginas têm um banner no topo, tem o título, né? Tem a separação, tem alguns aqui, essa questão da imagem, com a imagem de fundo e o texto por cima, questão do texto negrito. As páginas internas seguem essa estrutura, né, de ter um bloco, né, onde tem o título, tem um ícone, né, um texto e uma imagem do lado, então sempre vai seguir essa mesma estrutura, tá? Aqui a questão da comunicação 100% integrada, então vou mostrar essa parte de gerenciamento de páginas utilizando como exemplo a página home e a página serviços, tá? Que aí fica mais fácil explicar, e aí as duas páginas vão abordar todos os recursos que a gente utilizou durante todo o site, tá? Então vamos lá. Aqui na página de serviço geralmente vai ser uma imagem de fundo e o texto, e título e texto, tá? Ou vai ter esse recurso de só imagem, por exemplo, aqui que a gente utilizou só imagem, tá? E aqui é o ícone com um texto e a questão do título e imagem também, tá? Então vamos lá. A gente vai aqui no nosso painel do WordPress. Para gerenciar as páginas, você vai vir aqui em páginas, tá? Vindo em páginas, você vai ter a lista de todas as páginas. Como eu falei, cada link ali do menu representa uma página aqui dentro do WordPress, porque ele é um site totalmente estático, tá? Então, a primeira página que a gente vai editar é a página Home, tá? E eu vou mostrar como que se faz para editar. Então, vou clicar aqui em editar com elemento. Você sempre vai utilizar editar com elemento, tá? Caso você queira, vamos supor que você tenha que fazer uma alteração que envolve que envolve um número grande de alterações, né? Muitas alterações. Então, por exemplo, você vai pegar a página home e você vai mudar praticamente todo o texto da página home. Você vai reescrever todos os textos. Vamos supor que esse seja o caso. Aí, o que é interessante você fazer? Antes de você aplicar essa alteração, que ela vai envolver muita mudança, é interessante que você venha aqui, ó, e clique em duplicar, porque aí você vai duplicar essa página, tá? Você pode vir aqui duplicar. Quando você faz isso, você está criando um backup não do site inteiro, você está criando um backup apenas daquela página. E aí depois você pode até editar essa página que você duplicou e colocar, por exemplo, a data que você fez a atualização. Foi uma atualização muito grande. Então, ó, quando eu duplico, eu tenho aqui a home, ela está como um rascunho, ou seja, ela não está publicada, os usuários não estão vendo essa página. Eu posso editar, fazer uma edição rápida e colocar aqui, ó, home, backup, e aí você pode colocar o dia, né? Vamos por o dia que eu estou gravando esse treinamento aqui, vou colocar, ó, 27/6/2023, coloco a data, tá? E aí você pode vir aqui atualizar, mantém ela como um rascunho, tá? Por quê? Vamos supor que você faça uma alteração, aí depois chega lá na frente, a pessoa que pediu para fazer aquela alteração volta atrás, fala, olha,
tem como voltar à página que estava antes? Aí vai ser complicado você, primeiro, saber o que realmente estava naquela página, né? Porque a gente vai esquecer, a gente acaba esquecendo as alterações. Se a gente faz uma alteração, passa um tempo, a gente esquece o que a gente fez naquela alteração. Se você não tiver isso documentado, não tiver isso por e-mail, ou não tiver documentado os passos e as alterações que você fez, você vai perder isso. Então, eu sempre indico que vai fazer uma alteração que envolve muita mudança, faça um backup antes da página, coloca a data e aí depois você vem aqui e edita. Por que isso? Lá na frente pediu para voltar, o que você faz? Renomeia essa página que você atualizou, tá? Coloca como página versão antiga, página versão teste e aqui você mantém essa como a verdadeira página. E aí depois para trocar, né, para a página que você quer exibir, você vai vir aqui em configurações, né? Vamos supor que essa home não vai deixar de ser a home porque você mudou muito e não tem perdeu tudo que a gente tinha feito. Então, você quer voltar para a versão padrão que a Tical tinha feito. Então, o que você faz? Mantém um backup, aí você vai lá, depois que você alterou, você vem aqui em configurações, leitura, tá? Vai em configurações, leitura, e aí você tem a opção de escolher qual que é a página principal do site. E aí basta você escolher a página que você quer manter. Então, por exemplo, aqui você vem aqui, ó, home, né? Aqui está home. Como aquela página não está publicada, ela não aparece aqui, tá? Então, a partir do momento que eu publicar aquela página de rascunho, eu posso publicar ela, ela ainda não vai aparecer no site, porque eu não tenho nenhum link de menu vinculando aquela página, tá? E aí você pode vir aqui e escolher essa página, tá bom? Então é assim que você vai fazer. Voltando aqui para essa parte inicial, só para que você saiba que você pode fazer esse tipo de backup de páginas, tá? Por exemplo, vai trocar apenas uma seção, quer manter aquela seção? Vai lá, salva o modelo da seção, depois se você precisar você recupera. Então você tem a opção de fazer o backup da página inteira, duplicando e renomeando. E agora eu vou entrar aqui para editar a página de fato. Então para editar eu sempre vou utilizar a opção editar com elemento. Então aqui eu entro para editar com elemento, porque é o construtor visual, então dessa forma você vai conseguir fazer a edição de texto e imagem de uma forma bem simples, tá? E aí, vou esperar carregar, pode ser que na primeira vez que carregue o construtor demore um pouquinho, porque ele está carregando todas as imagens. Está carregando ainda. Pronto, carregou. Eu vou clicar aqui para fechar. Esse navegador que aparece quando você abre é a navegação das seções. Ó. Então a home tem todas essas seções, tá? E se eu clicar aqui nessa setinha eu vou expandindo. Eu expando aqui a coluna e depois da coluna eu tenho título e texto. Então se eu clicar aqui em título, ó, ele me joga direto para a seção que eu quero. Então aqui é o título e aqui é o texto, tá? Aqui é a seção. Então se eu venho para essa seção, eu vou para essa outra seção de baixo. Se eu venho aqui em expandindo, eu tenho aqui, ó, título, que é esse título, e eu tenho outra seção interna, que é a seção onde eu tenho cada uma dessas colunas aqui. Então você consegue navegar por isso, tá? Você pode fechar, para acessar ele novamente, você pode clicar com o botão direito, navegador, e ele tem aqui a navegação das seções. É como se fosse uma organização de cenas ali do Photoshop, dessas ferramentas de edição, tá? Então aqui a gente tem a nossa página home, tá? Como eu falei para você, é um consultor totalmente visual. O que a gente vê aqui nessa página aqui online é a mesma coisa que eu estou vendo na edição. Então fica simples e fácil de você fazer. Por que eu escolhi a home? Porque a gente tem aqui algumas particularidades. Por exemplo, quando você vê aqui, ó, na home você tem esses itens aqui, certo? De inteligência artificial. Você tem três são 6 itens. Aqui você vai ver que está repetido o infraestrutura. E ele está cinza. Por que ele está cinza? Porque essa parte aqui, esse infraestrutura, ele aparece no desktop. O cinza, ele aparece no mobile. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, clico nesse modo responsivo, tá? Clico no modo responsivo, venho nessa parte aqui de cima e clico aqui, por exemplo, no celular, o
que vai acontecer? O site todo vai ficar responsivo, né? Vai pegar um frame como se fosse uma tela de um celular, e aí as informações vão ficar todas organizadas como se eu estivesse vendo no celular. Então você usa essa opção para você também ver se alguma alteração que você fez ou texto que você incluiu não ficou muito ruim no celular. Se ficou, você precisa reduzir um pouco a quantidade de texto, esse tipo de coisa, tá? Então, ó, você vai ver que agora a imagem de cima tá cinza e a de baixo tá verdinha, porque para o celular a gente deixou esse texto aqui diferente desse outro aqui, que só aparece no mobile, que só aparece no desktop. Então, por exemplo, aqui no desktop eu tenho uma quebra de linha, tá? E no mobile essa quebra de linha não ia fazer sentido, ia ficar um texto ruim. Então, por isso que a gente duplicou esse elemento, tá? Com isso, você já tem em mente que se você mudar a nomenclatura de infraestrutura do desktop, você precisa mudar para o mobile também, tá? Então, em algumas áreas do site existe essa particularidade, onde eu tenho que duplicar o elemento para que ele fique com um visual melhor na hora que você vai para a tela do celular, tá bom? Então a gente faz essa adaptação sempre que necessário, tá? A maioria do conteúdo ele é totalmente responsivo. Você joga no celular, ele se adequa com tamanho de fonte, tamanho de imagem, tudo certinho. Porém, alguns elementos realmente a gente precisa fazer essa duplicação e fazer a adaptação para o celular, tá? Com essa parte introdutória, como é que você vai fazer para mudar aqui as informações? Como eu falei, você pode ir navegando através daquela opção de navegador para você ir indo nas seções, ou você vai diretamente na área que você precisa mudar. Vamos supor, eu preciso incluir negrito em algum desses textos. Então, venho aqui, ó, clico, você vai ver que você vai passando o mouse em cima dos elementos e ele vai ficando com essa borda rosa, tá? Então eu tenho essa caixa da seção e eu tenho a caixa do elemento. Quando eu clico em cima, por exemplo, de um elemento, ele já abre aqui na minha esquerda qual que é o elemento. Então, esse cara aqui, ele é uma imagem, e se eu precisar trocar essa imagem, trocar esse ícone, o que eu preciso fazer? Clico aqui, ó, em cima da imagem, ele vai abrir o gerenciador de mídias que eu te mostrei, e aí basta você pode clicar aqui do lado para enviar uma imagem, tá? E aí você vai clicar e arrastar a imagem para cá, ou simplesmente usar o botão selecionar arquivos, tá? Ou diretamente ali da página de mídias, quando eu clico aqui em escolher imagem, ele estando aqui em biblioteca, eu também posso clicar numa imagem no meu computador e arrastar para essa área, tá? Tranquilamente você consegue fazer isso. E aí você vai mudar essa imagem, tá bom? Aqui, se eu clico em cima desse elemento, ele é um elemento de texto. Então, como a gente já fez toda a configuração, toda a criação do site, de estilo, deixou tudo configurado, sempre que você for trocar algum texto, incluir algum texto, se você pegar esse texto de um outro site, ou se você pegar esse texto de um Word, por exemplo, é interessante que você venha, pega o título ou o texto que você está pegando, tá? Cole num bloco de notas, tá bom? Cole no bloco de notas, por exemplo, e depois você pega aqui do bloco de notas e você vem aqui para o Elementor, tá? Para o gerenciador de páginas aqui e cole, por exemplo, o texto, tá? Fazendo isso, ó, se eu clico aqui em cima, você vai ver que o cursor do mouse já começa a piscar na frente aqui da última palavra. Se eu der um espaço, eu já estou editando de forma visual. Então, ó, acabei de colar a palavra serviços, tá? Acabei de colar essa palavra, então é totalmente visual. Não quero colar, quero escrever o texto ou escrever o que eu preciso fazer, também dá. Clicou em cima, espero o cursor do mouse começar a piscar. O cursor do mousinho, né, o ponteiro do mouse, ele está piscando com esse pipe aqui piscando, dá um espaço e começa a digitar o seu texto. Então, assim você já pega a formatação do texto que está aqui para trás, tá? Então, você não precisa mudar nada de estilo, tamanho de fonte, cor, nada disso, porque ele já pega toda a formatação. A mesma coisa para um texto maior. Se você tem um texto maior e vai colar ele aqui, você consegue fazer isso tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, e ele já vai trazer a formatação, tá bom? Então é assim que você vai fazer a edição de texto. Quer colocar negrito? Dois cliques em cima do texto, vai aparecer essa caixinha aqui, como se fosse de um editor, né? Edição de texto de um editor básico. Aí você consegue usar a opção de B, diferente do Word que é N, de negrito, aqui é o B de bold, tá? Em inglês, e aí você tem aqui o negrito, tá? Então, se precisar tirar o negrito de algum lugar que a gente tenha deixado ou você queira tirar o negrito, vai clicar duas vezes em cima da palavra, vai aparecer a opção de edição aqui do texto, clica no B novamente, ele vai tirar o negrito, tá? Então é assim que você faz essas edições.
Fez a edição, é sempre interessante você vir no modo responsivo, tá? Clicar no modo responsivo, vem no mobile e dar uma olhada na alteração que você fez para ver se ela não quebrou nada no celular, tá bom? Então, para ir trocando essas opções, você sempre vai utilizar. Aqui é interessante, a gente sempre está utilizando título, texto e imagem. Ora, essa imagem ela está no conteúdo, tá? Por exemplo, o banner é uma imagem que eu cliquei e arrastei aqui para cá, tá? Então é uma imagem que está no conteúdo como imagem mesmo. E em alguns casos eu tenho imagem de fundo, por exemplo, essa parte de integração humana, processos, entrega, eu clico aqui na seção, ela é uma imagem inteira, tá? Então, se você precisar reproduzir essa imagem, o que você vai fazer? Vai clicar aqui, vai vir aqui, ó, clica em cima dessa imagem, ele vai abrir a imagem aqui para que você possa entender como que a gente criou aquela imagem para aplicar no site. Então, lá na frente, se você precisa trocar essa imagem, você precisa seguir aí o mesmo padrão. Então, você pode vir aqui, botão direito, tá? Aqui eu vou ter que inspecionar, né? Então, você pode simplesmente vir aqui. Aqui ele abre para você jogar uma nova imagem, tá? Mas aí você tem essas imagens aqui também. Todas estão aqui dentro, tá? Mas aí para trocar a imagem você vai clicar e trocar, tá? E aí, como eu falei, você vê aqui que ela é uma imagem inteira, não é imagens separadas por colunas, tá? Eu tenho aqui também essa outra opção, que são, se eu clico aqui, você vai ver que não tem nenhuma imagem na seção, tá? Aí não tem nenhuma imagem na seção, mas em cada coluna eu utilizo, ó, se eu vir em estilo, eu utilizo a imagem de fundo. Então, se lá na frente precisar trocar essa imagem, recriar essa imagem, o texto é texto mesmo, tal, que aqui esse recurso é uma caixa de imagem, ou seja, é um recurso que eu coloco uma imagem no topo, um texto e eu tenho a descrição, só que nesse caso da voz não tem descrição. E no fundo eu estou usando, né, no fundo da coluna, no background da coluna, eu uso essa imagem verde aqui, que tem esse efeito aqui, tá? Então lá na frente se precisar trocar o ícone, basta vir aqui e trocar o ícone. Clicando aqui, arrasta o outro ícone, tá? Para a questão da voz. Isso para cada um desses outros ícones aqui. Título, tá? Sempre vai ter o título. Como eu falei, clicou em cima, espero que o som do mouse fique piscando, você pode trocar o título. Simples de alterar. Aqui nessa seção você tem uma imagem de fundo inteira e depois você tem título e descrição, tá? E texto. Então, para editar, pode ir digitando direto ou cola o texto que você vai querer substituir num bloco de notas para tirar a formatação e depois vem aqui no final, dá um espaço e cola um novo texto e apaga o texto anterior. Com isso você garante que sempre as alterações, sempre os textos que você vai incluir vão seguir o mesmo padrão de designer do site, tá? Então sempre vai ser estrutura, título, texto, tá? Sempre título e texto. Aqui esse recurso, ele é um recurso de caixa de imagem, como eu falei, só que aqui em vez da imagem estar no topo ou no rodapé, ela está centralizada aqui à esquerda, tá? Então se eu quisesse eu colocar no topo, poderia. Na direita também poderia, e aí aqui eu mudo só a posição da imagem, tá? Mas como o layout foi aprovado dessa forma, é assim que a gente criou toda a estrutura, tá bom? Precisar alterar esse título, vem aqui ó, na opção de título, lembra, quando você vê que tem um sinal de menor, BR, sinal de maior, isso significa que eu estou quebrando a linha, ou seja, eu estou jogando o artificial para a linha de baixo, tá? Então estou dando uma quebra de linha. Então, se eu tiro aqui, por exemplo, ó, você vai ver que o texto vai ficar corrido e não foi assim que estava no layout. Então, no layout ele tinha realmente essa quebra. Então, eu utilizo o BR aqui, tá bom? Se precisar mudar esse texto, só mudar o texto. E se o texto tiver mais que uma palavra, né, mais um item ali, você faz essa quebra também, tá bom? Então, você vai ver que a maioria dos títulos aqui dessa parte tem essa quebra quando eu utilizo o BR, tá? Para mudar é simples, clicou, vem aqui nessa opção de título e pode trocar aqui, ó, teste, tá? E é totalmente visual. Se eu precisasse fazer uma quebra,
Se o texto é muito grande, ele quebra de forma automática. E se eu precisar forçar uma quebra, sinal de menor, BR, sinal de maior, aí eu forço a quebra, tá? Então é assim que você vai gerenciar essa parte aqui. Imagem é para todos. Sempre que clicou em cima da imagem ou clicou na seção, está utilizando uma imagem de fundo. No caso dessa seção, estou usando aqui uma imagem de fundo. Onde que eu acho essa imagem? Preciso vir aqui em estilo, tá? E aí eu tenho a imagem de fundo. Colunas, essa aqui, estou usando uma imagem de fundo na seção. Essas aqui, esse fundo verde é uma imagem, eu estou utilizando ela na coluna. Então clico aqui na coluna, eu tenho a imagem de fundo. Essa seção da home aqui do topo, essa imagem que você está vendo é uma imagem de fundo. Então, se eu for alterar essa imagem lá no futuro, eu preciso entrar aqui na seção. Para clicar na seção, você vai clicar aqui nesses 6 pontinhos aqui, tá? 2, 4, 6 pontinhos. Então, clico aqui na seção. Ele vai vir aqui para editar a seção. Vem o estilo. E aí eu tenho aqui a imagem de fundo. Título, clicou em cima. Espero que o som de mouse fique piscando. E aí você pode editar. A mesma coisa funciona aqui para esse texto. Esse texto também tem uma particularidade, que aqui a gente fez a criação, ó, desses textos aqui com uma cor diferente, tá? Então, para fazer isso aí, a gente utilizou aqui um estilo, tá? Em CSS, ó, tem um estilo e esse cor tá diferente. Então, esse tipo de alteração você não consegue fazer ele de forma visual, tá? Porque a gente não tem aqui um baldinho de cor para você escolher a cor. Então ele já foi feito aí, criado dessa forma, utilizando o código de hexadecimal, e eu coloquei isso aqui através de uma tag de estilo aí do HTML para incluir o CSS para essas áreas, tá? O texto todo vai seguindo essa estrutura, tá? Aqui a gente já viu essa parte. A questão do botão, preciso trocar aqui o link desse botão Saiba Mais ou até mesmo a nomenclatura para outro nome. Vai clicar em cima do botão. Aqui você tem o título, ó, o texto que vai dentro do botão. Então Saiba Mais, poderia colocar aqui, ó, outra coisa, tá? Então esse é o título. Aqui eu tenho o link, tá? Na engrenagem, quando eu clico, eu tenho a opção de colocar para abrir em uma nova janela ou não, tá bom? Depois dessa barra, a gente tem aqui o campo de newsletter, tá? Então tem o título da newsletter, a descrição, e aí é só clicar em cima e fazer a alteração, tá? Aqui eu também tenho uma imagem de fundo, ó, se eu clico nessa seção e vou em estilo, eu tenho imagem de fundo. Lá na frente, se for necessário tirar, também dá para tirar, tá? Então eu sempre vou ter, na maioria das sessões, uma imagem de fundo, que é o background que a gente chama, tá? E imagem, texto, né, alguns casos botões aí dentro da estrutura do site. Então é bem simples mesmo de fazer edição, porque ele é realmente totalmente visual. Aí clicou, você já consegue alterar o texto, incluir a alteração que você deseja, tá? Agora eu vou lá para a página de serviços para você ver como é que funciona essa questão aqui, ó, de ter esse bloco, né, que é o título, uma imagem, o texto e também aqui a imagem, tá? Então, para navegar entre páginas, então vamos supor, eu estou aqui na página home, eu quero ir para a página de serviços. Como é que eu faço? Clico aqui nesses pontinhos, venho aqui em explorar e digito o nome da página. No meu caso, serviços. Isso evita de você precisar clicar, sair, ir lá em páginas e entrar novamente. Então, por aqui você já tem um atalho que você consegue. Então, clique em serviços. Essa página de serviços, ela também utiliza o construtor, tá? Então é simples de você fazer, de você alterar, de você mexer. Basta seguir aí a mesma estrutura, o mesmo passo a passo, porque são elementos que você já utilizou, tá? Uma coisa que eu não falei lá na edição da página da home, que é, e eu vou mostrar agora aqui no começo, é quando você quer ou quando você precisa salvar aí uma sessão como modelo, tá? Isso é interessante falar porque entra naquele caso da edição do endereço, onde você tirou ali tirou o e-mail, tirou o telefone, tá? Então lá você entrou dentro de uma sessão, de um modelo de sessão e não do modelo do footer mesmo. Então quando você salva uma sessão,
você salva a sessão. Só que se você editar aquela sessão, ela não vai refletir aonde você usa aquela sessão. Ela só funciona como um modelo mesmo, como se fosse ali um backup para que você possa reaproveitar numa nova página ou dentro da mesma página, tá? Então aqui, vamos supor que você tem que fazer a alteração aqui dessa estrutura aqui de coluna. Vamos supor que mudou novamente o nome desses canais aqui, tá? Vai voltar a ser vendas, vai voltar a ser o que era antes. O que você vai ter que fazer? Você pode, se você quiser, em vez de salvar a página inteira, você pode, por exemplo, salvar só esse pedaço. Então, para isso, você vai vir aqui na seção, né? O lugar que você quer salvar vem na seção, clica com o botão direito, salvar como modelo, e aí você dá um nome para esse modelo, coloca data, se é backup ou não, pode dar um indicativo aí do tipo de alteração que você está fazendo para que você possa se localizar depois, tá? E aí, se for necessário voltar atrás, você consegue, por exemplo, depois vir aqui no final, ó, vir aqui nessa opção aqui de biblioteca, vir em meus modelos e reaproveitar o elemento que você duplicou, tá? Aí você consegue, por exemplo, pegar um e-mail ou um link que não era para aparecer, um link que você quer que apareça nessa nova alteração, tá bom? Então é assim que você vai fazer. E aqui segue a mesma estrutura, tá? Então, aqui nas páginas internas você sempre vai ter o título, tá? Se for necessário trocar, você pode trocar aqui direto, esperando o cursor do mouse ficar piscando, digitar ou colar o texto aqui sem formatação. Pode vir aqui nessa opção aqui do lado que tem o título, então você consegue também fazer, tá? Essa imagem é um banner, essa imagem do banner aqui é uma imagem inteira, tá? Então se for trocar, você precisa trocar essa imagem inteira, ou seja, esse texto ele está dentro da imagem, tá? Não, se você não consegue editar esse texto aqui, então se for necessário fazer a edição desse texto, você vai ter que entrar em contato aí com a nossa equipe de design para mudar o texto direto na imagem, tá? Porque a gente vai ter esses arquivos originais. Aqui embaixo, esse pontilhado também é uma imagem. Ele também é uma imagem, tá? Aqui você tem a imagem de fundo, então eu tenho o título, tá? Que eu posso mudar tranquilamente aqui sem problema. E já fica centralizado, horizontal e verticalmente, tranquilamente. Quero mudar a imagem de fundo, clico aqui na coluna, vou em estilo e essa imagem está no background da coluna, tá? Então, aí você precisa criar uma imagem que dê do mesmo tamanho para que ela dê aí esse mesmo efeito aqui que a gente está fazendo. Aqui eu tenho a questão do texto, onde eu tenho negrito, mas como não foi solicitado para tirar, a gente não tirou, tá? E aqui eu tenho a parte dos serviços, né? Aqui eu estou utilizando texto, título, texto e aqui uma imagem. Então se eu clico aqui em cima, ela é uma imagem direta, tá? Então eu não estou utilizando aquela caixa de imagem que eu posso configurar título, texto e imagem e ver a direção da imagem. Aqui eu estou usando elementos soltos, tá? Porque foi uma melhor forma que a gente encontrou na hora de jogar isso para o celular, para o responsivo, tá? Então, se eu precisar trocar esse ícone, clico em cima, venho aqui na imagem e vou buscar lá outro ícone dentro da minha pasta, dentro do meu computador, clico e arrasto para cá. Texto é a mesma coisa e título também, tá? Então, para cada um desses elementos você vai fazer isso. Para essa parte aqui de comunicação 100% integrada, o que aconteceu? Aqui é um daqueles casos que a gente teve que fazer a duplicação do elemento para que a gente pudesse fazer uma adaptação para o mobile. Então, quando você entrar aqui, você vai ver que eu tenho as imagens maiores, tá? Que são 3 imagens em cima e 3 imagens embaixo. Só que quando eu jogo isso para o mobile, se eu não faço nenhuma adaptação, eu vou ter uma imagem abaixo da outra. Isso vai dar uma barra de rolagem muito grande, o conteúdo vai ficar muito distante para o usuário ficar rolando até encontrar aí a próxima parte de conteúdo. Com isso, a gente fez uma adaptação para mostrar duas imagens seria por sessão, tá? Então, se eu clico aqui no modo responsivo e vou aqui no celular, você vai ver que se eu desço aqui um pouco a barra de rolagem, eu tenho ele, ó, sempre duplicando, tá bom? Então a gente já fez dessa forma para fazer essa adaptação. E aí aqui abaixo você tem a parte cinza, que é a parte que aparece no desktop, tá? Então, tanto na home quanto nessa página você tem esse item que a gente teve que duplicar realmente. E aí para alterar,
você sempre vai ter que alterar nos dois lugares, tá? Então vou alterar a imagem aqui, precisa depois ir lá no mobile e alterar também essa imagem, tá? Você sempre vai ter que fazer esse jogo aí para esses casos. Não são muitos, tá? São bem poucos mesmo, mas a gente teve que recorrer a esse recurso para deixar o celular o mais navegável possível aí no celular, tá bom? Aqui é uma imagem inteira, tá? Então se eu clico aqui, você vê que o texto já faz parte da imagem, tá? O texto e o ícone já fazem parte da imagem, diferente lá do topo lá, da home, né? Onde eu tenho aquela voz, eu tenho aqueles ícones de voz, tudo aquilo lá é a imagem no fundo, e o recurso de caixa de imagem, onde eu tenho o ícone, né, do microfone, tudo mais. Então aqui são imagens inteiras, e aí para substituir você tem que substituir a imagem inteira, tá? Essa parte de baixo é a imagem de fundo, e aí você pode eu tenho a imagem de fundo e eu tenho o título e a voz, tá? E aí intercalando, sempre intercalando aqui. Se eu clicar aqui na seção, eu venho aqui em estilo, eu tenho essa imagem de fundo. Lá na frente, se precisar trocar, você consegue trocar tranquilamente, tá? Questão da voz e do texto é o mesmo procedimento. Clicou, espero que o senhor do mouse ficar piscando, cola a nova informação, tá? Então você vê que é bem simples mesmo atualizar esse site. Aqui no final tem esse botão de saiba mais, tá? Ah, lá na frente você quer tirar esse botão, não faz sentido ter esse botão aí. O que você pode fazer? Ou você pode duplicar a página antes e realmente fazer entrar na página e apagar, tá? E aí some da página. Ou você pode ocultar da seguinte forma: clique em cima do elemento ou da seção inteira, vem em aparência, você pode vir aqui em responsive e manda ocultar desktop celular. Tá? Dá para fazer esse tipo de coisa também, tá bom? Então, para fazer a edição das outras páginas, você vai fazer desse mesmo jeito, vai seguir esse mesmo exemplo, tá? Vai abrir, entrar dentro da página, editar com o elemento, e aí você vai fazer as alterações necessárias. Clicou em cima da imagem, ele já abre a imagem aqui para mim que eu enviei. Basta clicar em cima, clicar e arrastar a imagem para cá, tá? Então, com isso a gente termina aqui o nosso treinamento. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, você pode entrar em contato aí lá no grupo, ou entrar em contato com o nosso atendimento, que se for necessário a gente faz a gravação aí de uma nova aula, tá? Para poder responder a sua dúvida. Aqui, lá no para trocar esse logo aqui, é lá dentro do header e do footer, tá? A gente utiliza ali no menu de aparência. E por enquanto é isso, tá? Caso seja necessário, a gente faz a gravação de uma nova aula aí, se você tiver com alguma dúvida, tá? Então aqui eu abordei a página da home e a página de serviços. São alterações bem simples quando você tiver que fazer, são coisas bem pontuais, são bem simples mesmo de fazer, tá? Nada muito complexo. Abriu o editor, clicou em cima do texto que você quer editar, vai colar o texto lá, tá bom? Sempre tomar cuidado com a questão do alinhamento, tá? Então a gente já deixou tudo configurado, o alinhamento, às vezes alinhado à esquerda, às vezes justificado, às vezes centralizado, tá? Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado aí. E o nosso treinamento fica por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, né, lá na frente, se surgir alguma dúvida, se você quer aprender aí a fazer alguma edição dentro do projeto que a gente entregou, né, que esteja dentro aí do entregável, do projeto, dentro do proposto, dentro da proposta. Se você achar que ficou faltando eu explicar alguma coisa, você pode mandar uma mensagem lá para o atendimento ou falar lá no grupo que a gente faz a gravação dessa aula para que você tenha total autonomia aí para poder mexer no site, tá? Então, até a próxima e um grande abraço.